Você acha as eleições para presidente nos Estados Unidos confusa? Não se preocupe, é porque elas são mesmo confusas. E nesse vídeo vamos falar sobre isso. Que tal vir comigo e dar um pulinho lá no céu? Então, como eu já havia dito, nesse vídeo iremos falar um pouquinho sobre a política dos Estados Unidos, mas como é uma coisa bastante complicada, eu vou me restringir somente às eleições presidenciais, tá certo? Primeiro de tudo, lá nos Estados Unidos, os votos eles são indiretos. Oh, isso mesmo! Não existe votação direta em nenhum momento nas eleições dos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil. Ou seja, não é a população que diretamente escolhe o presidente que elas querem, tá certo? E, além disso, os votos não são obrigatórios, o que é uma coisa muito bacana, diferente do Brasil, que se você não votar, você vai ser perseguido pelo governo por achar que nenhum dos candidatos presta. E, além disso, eles não possuem um dia restrito para ir para as votações, certo? Eles podem, sei lá, sair do trabalho agora e... eu vou votar hoje. Ou então, eu não posso votar hoje, vou votar amanhã. Já no Brasil, vocês já sabem que a história não é bem assim. O país tem que parar nesse dia e um caos meio que começa nas cidades para acontecerem as votações. Beleza? Outra coisa importante para você saber. Se não é a população que decide quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, quem decide então? Eles são chamados de delegados. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses delegados. Vamos falar agora sobre a primeira fase das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Essa primeira fase é conhecida como pré-candidatura, ou então a pré-corrida eleitoral, tá certo? E ela é interna, ou seja, ela acontece entre os partidos e não contra os partidos. Os partidos têm os seus pré-candidatos e dentre esses pré-candidatos vão ser escolhidos os candidatos para, enfim, participarem da disputa pelo maior cargo, que é a presidência dos Estados Unidos, tá certo? Essa disputa acontece de fevereiro até julho, no caso, e surge uma pergunta, então. Peraí, qualquer um pode ser presidente dos Estados Unidos? É claro que não. Para isso, você vai ter que ter naturalidade estadunidense, no mínimo 35 anos de idade e 14 anos de residência nos Estados Unidos, pelo menos. Então, descarte o seu sonho de ser presidente dos Estados Unidos. Esses pré-candidatos são distribuídos entre partidos diferentes, certo? Existem vários partidos, mas os principais partidos que até hoje revezam a presidência dos Estados Unidos são os partidos democrata e o partido republicano, ok? E isso é comum até aqui mesmo no Brasil. Por exemplo, nas eleições a gente só via Lula e Collor, ou então a gente só via Dilma e Aécio. Então a gente já está meio acostumado com essa coisa binária, certo? Mas então, como é que acontece essa votação? Como é que eles elegem os candidatos à presidência? Lembrando, essa é a primeira fase, é uma competição interna, acontece entre os partidos. Os pré-candidatos concorrem entre eles, tá certo? Só lembrando. Existem alguns tipos de votação. A primeira votação existe uma votação chamada votação aberta, que no caso qualquer eleitor, qualquer cidadão vai poder votar no seu pré-candidato. Mas aí é que entra aquele detalhe que eu queria falar, que no caso os delegados. Na primeira fase nós temos delegados que são divididos aí entre os delegados do estado. Então, mesmo que a população esteja votando no seu pré-candidato favorito, na verdade, quem vai decidir, quem vai participar da candidatura, quem vai participar das eleições em si, vão ser esses delegados. Esses votos populares vão servir de orientação para os delegados, que podem ou não seguir essas orientações. Então, percebam aí que dá para levantar uma crítica bem legal contra o sistema estadunidense. E essa votação aberta, ela gera uma discussão. Afinal, qualquer pessoa pode votar no pré-candidato daquele partido, certo? Mas imagina só, eu sou republicano e agora eu estou indo votar em um pré-candidato do Partido Democrata. É claro que eu vou votar, no caso, no candidato que eu considerar que é mais fraco, por exemplo, o candidato que eu sei que não iria ganhar nunca na disputa contra os pré-candidatos do partido que eu faço parte. O segundo tipo de votação é uma votação fechada, que essa eu até concordo muito melhor do que a aberta, porque as pessoas que vão votar, no caso, vão orientar os delegados, elas só podem votar, só quem pode votar são aquelas que são filiadas aos seus
partidos. Ou seja, uma coisa bem mais restrita, tá certo? E o terceiro tipo de votação, no caso, é o chamado, como já vejo muitas pessoas chamando, caucus, certo? Só que, na verdade, lá nos Estados Unidos, a gente não fala caucus. Deixa eu ver o que é que a gente fala. Como é que se fala mesmo essa palavra? Caucus. Caucus. Lá nos Estados Unidos, a gente chama de caucus. Ou era pra ser isso, tá certo? Mas enfim, como é que funciona esse caucus? Esse caucus é o seguinte, é uma coisa bem mais complicada, tá certo? E primeiro são eleitos, digamos assim, delegados de bairro, ou seja, uma coisa, as pessoas se reúnem, as pessoas discutem entre si os seus interesses políticos, para depois serem eleitos os delegados de bairro, que vão se juntar com os outros delegados dos outros bairros, que vão decidir um delegado de município, que vão se juntar com outros delegados de municípios, que vão se juntar para decidir delegados do distrito, que vão se juntar com outros delegados do distrito, para finalmente decidirem quem vai ser o delegado de estado. Então é um processo bem mais complicado e mais corrido, só que ele é muito importante durante a votação, tá certo? Inclusive, aconteceu o caucus abrindo a disputa, foi lá no estado de Iowa, acho que eu tô falando certo, Iowa, e você percebe que os pré-candidatos foram visitar esse estado porque foi o ponto de partida. Então, o que aconteceu lá em Iowa, que foi o caucus, foi muito importante para decidir quem eram os candidatos de cada partido. Tá, beleza. Agora já foram feitos os votos da população, tá certo? Os delegados já estão orientados, digamos assim. Só que, e aí, como é que funciona a votação com esses delegados? Depende muito. Afinal, os estados eles têm muita autonomia, uma coisa que eu acho bacana nos Estados Unidos. Os estados têm muita autonomia. E também tem a questão da autonomia dos partidos. Geralmente os partidos têm uma maneira diferente de trabalhar essas votações internas. E como é que pode acontecer isso? O Partido Democrata ele trabalha com uma visão proporcional. Ou seja, eu estou aqui no meu estado, um pré-candidato obteve 30% dos votos, o outro pré-candidato obteve 30% também, o outro obteve os 40% que faltavam, certo? Então os votos dos delegados vão ser divididos proporcionalmente entre esses pré-candidatos. Então é uma forma proporcional, tá certo? Mas lá no republicano eles também trabalham dessa forma proporcional. Só que não é somente da forma proporcional. Eles também trabalham de uma forma que é chamada The Winner Takes It All. The Winner Takes It All. Então, só uma dicasinha aqui de inglês bem rápido, beleza? É winner. Não diga winner. Porque senão você vai estar chamando a pessoa, não de vencedor, mas vai estar chamando a pessoa de uma espécie de salsicha. Inclusive, um winner dog é nada mais nada menos do que um cachorro salsicha. Enfim, saindo dessa questão do inglês, vão ser alguns vídeos falando sobre dicas de inglês. Voltando agora à questão política. Como funciona esse The Winner Takes It All? Funciona o seguinte. Eu tenho aqui o meu estado, certo? E vamos dizer que 20 votos foram para o pré-candidato A. E aí 17 votos foram para o pré-candidato B. E 19 votos foram para o pré-candidato C. E aí eu pergunto, vai dividir os votos de forma proporcional e depois somar os votos de todos os estados? Não. Aquele que recebeu mais votos vai pegar todos os outros votos para si. Ou seja, todos os votos dos outros delegados, mesmo que não tenham votado nele, vão para esse pré-candidato. Então, é uma forma bem mais fácil, digamos assim, de trabalhar. E já diz logo de cara quem é que vai ser o candidato, já fica muito mais fácil de saber. Não tem tanta emoção, digamos assim, como o método proporcional, que eu particularmente acho mais correto. Beleza? Então, depois que são escolhidos, dentre esses pré-candidatos, os delegados votam da maneira que o partido deles acha melhor, e aí são escolhidos os candidatos. Aí sim, vai começar a disputa, a corrida eleitoral nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo atualmente.